Cleviane, tá aí? Ele não tava querendo começar a gravar por causa do login da Cleviane, ó, nunca vi isso. Se ela foi removida, vai conseguir voltar. Cleviane. Gente, bom, tá assim, tá tudo esquisito essa semana, gente. Essa semana não tá uma semana normal, ó. Tô compartilhando o guia aqui, mas tá aparecendo um negócio completo aqui. Então tá. Demorou só para gravar e disse que não ia gravar por causa do login de uma cursista. Nunca vi isso. Bom, pessoal, boa tarde. Orar aqui para que tudo dê certo na minha quarta reunião, porque essa semana tá bem atípica aqui, mas vamos que vamos, pessoal. Vamos que vamos com otimismo aqui, que logo as coisas vão entrar nos eixos e vão se engrenar. Vocês estão bem? Tudo certo com vocês? Como está essa quinta-feira de muita chuva no Paraná inteiro aí? Chuva estragando nossa internet. Aí não tá chovendo, Jane? Não? Ô, sorte a sua, viu? Porque aqui tá chovendo torrencialmente Mas está desde ontem à precisando, noite, prof. sem Está parar. precisando muito de chuva aqui na minha região. Jura? Juro. Então, a água tá caindo tudo pra cá. Cleviane, conseguiu voltar? A Mitch removeu você, não tava deixando eu gravar. Removeu você, aí começou a gravar e depois trouxe você de volta. Que absurdo. Não tive culpa, tá? Só pra você saber. Não sei o que aconteceu esse bug aí. Aí que bom que você conseguiu voltar. Então vamos lá. Hoje o nosso tema ele vai se dividir em dois momentos, em dois encontros, né? Então hoje nós vamos ter a parte um desse tema, que é analisar as relações de causa e consequência, e na próxima semana nós vamos ter a parte 2 desse mesmo tema, tá? Então vamos lá. Bom, você já sabe, mas não custa lembrar da importância das câmeras abertas. Então, quem ainda não abriu a sua câmera, esse é um excelente momento para abrir, né? Às vezes você esquece a câmera desligada, né? Daí esse é um lembretezinho para você ligar, mesmo porque a gente já sabe que lá no nosso manual do cursista, nosso período de conexão com câmera aberta confirma a nossa presença, então não vamos dar esse mole, vamos ligar a câmera. Beleza, pessoal? Vamos para frente aqui. Nossa agenda de hoje, nós vamos ter uns minutinhos de acolhimento, mais uns minutinhos aí de saberes em ação, mais 10 minutos de conexão saberes na prática. Nós vamos ter aí uns minutos também para na prática e compartilhamento. E aí uns minutinhos para a nossa abençoada RAF, que tudo dê certo em nome de Jesus, para a gente conectar nessa RAF e conseguirmos fazer nossa avaliação de hoje. E se não der certo, professora, não esquenta a cabeça, que tudo vai se ajeitar, ninguém vai ser prejudicado. Tá tudo adiantando tudo, porque já estou na minha quarta reunião da semana e já sei que vamos ter aí surpresas. Mas fique tranquilo que a gente vai dar jeito em tudo aqui. Às vezes eu tô falando assim, chegar na hora, dá tudo certo, né? Às vezes é só um pessimismo da formadora, vai que, né? Vai que dá tudo certo. A formadora achando que ia acontecer alguma coisa, nem aconteceu nada. Mas se acontecer, já fiquem tranquilos, eu tô tranquilizando vocês de antemão. Bom, como eu falei para vocês agora de início, o nosso cronograma, na nossa aula de hoje, né, a nossa temática de hoje, ela se divide em dois encontros. Então, isso que a gente vai trabalhar hoje, de analisar as relações de causa e consequência, a gente vai dar continuidade lá na nossa reunião 3, no nosso encontro 3, na semana que vem. Semana que vem nós vamos nos ver no dia 19 de março, e aí a gente vai dar continuidade ao conteúdo de hoje. Tá? E aí, os nossos objetivos, compreender os pré-requisitos que sustentam a análise de causa e consequência em fábulas, analisar essa estratégia do POE, predizer, observar e explicar, como uma forma de mediação para desenvolvimento de análise das relações de causa e consequência, e também nós vamos planejar atividades a partir dessa estratégia POE, com a finalidade de potencializar o desenvolvimento da habilidade de analisar relações de causa e consequência nas aulas do RCO+. E aí, agora nós vamos brincar aí com os emojis da chamada, do Meet.
Professor, conforme sabemos, no mundo digital, toda ação que praticamos conta. Isso significa que um clique gera uma reação e que uma postagem ou um comentário podem gerar diferentes impactos. Agora, pense e responda com um emoji o que pode acontecer depois de uma ação digital. Vamos brincar aqui. Pode acontecer coisas boas? Polegar para cima, coração. Depois de uma ação digital, a gente pode ter vontade de aplaudir também, né? A gente pode ter coisas ruins, né? Depois de uma ação digital, né? Cyberbullying, tudo, né? Coisas que nos deixam tristes. Aperte os emojizinhos aí como forma de reação aí à minha ação digital de convocá-los a interagir na Meet. Joia? Beleza, vi que alguns contribuíram aí, agradeço. Gratiluz. Gratidão, né? Assim, podemos concluir que nos textos acontecem o mesmo, uma ação provoca uma consequência. Né? Saberes em ação. Agora eu vou fazer uma perguntinha. Depois que vocês ouvirem essa pergunta, eu gostaria de um de vocês apertassem aí a mãozinha para fazer uma contribuição com o microfone aberto. Beleza? Então, atenção aí na pergunta. Professor, como seus alunos costumam responder quando conseguem dizer o que aconteceu no texto, mas não conseguem explicar por que isso aconteceu? Como é que eles costumam responder? Quem que pode apertar aí a mãozinha e abrir o microfone para interagir com a gente? Sem sorteio hoje que eu esqueci minha roleta invisível. Vai ter que ser no voluntariado, quem que pode? Daniele está com uma cara de que tem alguma coisa para comentar, Daniele. Senti daqui. Quando os alunos não sabem, você pergunta por que isso aconteceu? E aí eles não sabem dizer o porquê. Como que eles costumam responder? Qual que é a resposta clássica? Diga lá, Daniele. Que a gente fala que aquilo é uma resposta. Como é que é a resposta clássica? Eu vou te falar uma situação que aconteceu semana passada que foi cômica. É meu primeiro ano trabalhando redação, né? E os alunos do médio estavam fazendo o texto e todos da sala fizeram por IA. Daí eu olhei um por um e falei, ó, vocês têm que fazer reescrita. Eu estou numa escola de campo, daí eu perguntei, o que significa essa palavra aqui para um aluno que eu chamei? Daí ele falou, não sei, pergunta para o IA. Ele falou assim para mim. Na hora do Enem, a IA vai estar lá para te ajudar também, né, meu amor? Na hora do concurso público, né? Na hora do dia a dia, que você precisa dar uma resposta, elaborar uma ideia, aí você vai falar, só um pouquinho, já termina essa discussão com você. Se eu só acessar a minha IA, já vou te dar uma resposta aqui. É assim que eles botam a cabeça para funcionar, né? É complicado. Aqui, né, quando nossos ele estudantes... Ele se sentiu muito encurralado, não ia ter o que responder, porque ele sabia que eu percebi, né? E essa é uma forma de nós podermos pegar os alunos perguntando o que significa isso aqui, o que você quis dizer com isso aqui, porque quando eles não sabem, eles se enrolam ou se entregam, né? Eu não entendi o que você escreveu aqui. O que isso aqui significa? Explica para mim. Eu não entendi isso aqui. Aí se enrola, entrega. Pergunta para ele. É bom que ele não ensinou, né? Não, professor, isso aqui eu escrevi da minha cabeça. Teve uma vez que era concurso agrinho, e daí a gente tinha matemática, tudo, tinha uma proposta ali com textos motivadores, nananana, e o aluno foi fazer, mas ele não se deu o trabalho nem de ver qual era o tema. Ele jogou lá na IA agrinho, e aí a IA fez uma redação sobre o que era o agrinho. E aí ele mandou isso aí lá. Falei, rapaz, é a mesma coisa que você ir fazer uma redação no Enem, você faz uma redação sobre o que é o Enem, sabe? Mas pelo menos acho que você conseguiria fazer da sua cabeça, né? Deve ser menos ruim até. Mas é isso mesmo. Posso compartilhar uma coisa rapidinho que não tem a ver muito com o que você está falando, mas enfim, sobre isso. Semana passada também teve um outro texto que era para fazer uma crítica a um poema. Então, era para entender o que o poema queria passar e fazer a crítica. O aluno criticou o poema do começo ao fim, detonou.
muito pouca rima, esse poema é muito curto. Achou que criticar era esculhambar, né? Amor, criticar é uma coisa, esculhambar é outra. Esculhambar, É para criticar, criticou o poema do começo ao fim. né? Meu olhar crítico é isso, professora, é falar que tá ruim, né? É assim mesmo. Mas, gente, quando a gente pergunta uma coisa para um aluno e ele não sabe nos responder o porquê, não é normal você falar também porque sim? Ah, porque sim. Né? E a gente fala porque sim não é resposta. Ele fala, é sim. Né? Perguntar por que tal coisa aconteceu? Por que você acha que aconteceu? Ah, porque sim, porque aconteceu, porque ele quis. Né? Por que a bruxa deu a maçã envenenada para Branca de Neve? Porque sim, que ela é má, ela é bruxa. Né? Porque ela é má ainda tem um porquê, mas não elabora, né? Não elabora. Isso é uma limitação que às vezes os nossos estudantes têm de procurar causa e consequência, né? Quando a gente sabe explicar o porquê de alguma coisa, a gente está procurando ali a causa que gerou aquela consequência. Então, mesmo de maneira inicial, a gente já vai trabalhando esse descritor para quando eles chegarem lá no médio, no final do fundamental, no ano, depois do terceiro ano do médio, eles conseguirem já fazer essa elaboração com textos mais complexos, né, com artigo de opinião, com textos mais complicados assim. Então a gente vai só ouvir, não vai ver, vai só ouvir o relato do professor Pedro e refletir sobre as práticas que ele utiliza para fortalecer a leitura atenta e o encadeamento entre fatos, causas e consequências. Então vamos lá. Olá, colegas. Sou o professor Pedro e gostaria de compartilhar uma experiência de leitura com meus estudantes. No início, percebi que muitos conseguiam dizer o que aconteceu no texto, mas tinham dificuldade em explicar por que os fatos aconteceram e quais consequências eles provocaram. Para enfrentar esse desafio, passei a investir mais tempo na leitura atenta. Antes de qualquer análise, eu perguntava: o que causou esse acontecimento? O que mudou por causa dessa ação? Também retomávamos trechos do texto e destacávamos palavras como por quê, por isso, e como consequência. Aos poucos, os estudantes entenderam que analisar um texto é relacionar ações, causas e resultados. Hoje, percebo que esse trabalho contribuiu para a recomposição da aprendizagem de meus alunos ao propiciar o desenvolvimento da habilidade de analisar as relações de causa e consequência em um texto. Então, veja, o professor Pedro aí, né, ele contou para a gente a estratégia que ele aborda para desenvolver no estudante a habilidade de compreender as relações de causa e consequência. Então, vamos para frente aqui. Conexão, saberes e prática, né? Então, agora a gente vai ver os pré-requisitos, retomar os pré-requisitos necessários para a análise das relações de causa e consequência no texto. Então, aí a gente tem como pré-requisito identificar fatos e ações, o que aconteceu, né? Quem que fez isso que aconteceu, né? Qual é o fato? Quem que fez esse fato? Organizar a sequência de acontecimentos, o que aconteceu depois? Compreender os conectivos causais. Que palavra do texto explica essa relação? Reconhecer as relações de causa e consequência, por que isso aconteceu, e analisar as relações de causa e consequência. De que modo as ações descritas no texto explicam as consequências observadas. E aí, a gente tem duas aulas do RCO+, a aula 10 e a aula 11. Ambas as aulas estão tendo como suporte o gênero fábula, que é a fábula do leão e do ratinho de La Fontaine, na aula 10. Na aula 11, vocês vão ter a fábula do corvo e da raposa, ou da raposa e do corvo, não lembro a sequência agora. A gente vai pegar aqui a aula 10 para dar uma espiadinha. Estou muito Big Brother, tenho que parar com isso. Espiadinha, para dar uma olhadinha nessa aula. E aí a gente já sabe que a aula do RCO tem aquele formatinho, né, já clássico conhecido, que é apresentar a aula, vamos colocar aqui a apresentação de slides, né? Apresentar a aula, os objetivos dela, e aí tem sempre esse storytelling aqui do comecinho, né, com alguns jovens, os estudantes e tal, personagens,
que vão trazer uma situação, como se fosse uma conversa, um fato que aconteceu com eles. A partir dessa conversa, vai se entrar de maneira sutil, né, na conceituação da habilidade da aula. Então, aqui eles trouxeram um conflito em sala de aula com um coleguinha, nananã, e aí esse conflito, essa historinha vai gerar consequências, eles vão pensar sobre consequências, e aí vão desenvolver a conceituação de causa e consequência, e depois da conceituação, né, vai chegar aí na história, que é a fábula, que vai nos servir de suporte para que a gente desenvolva a habilidade de estabelecer relações de causa e consequência, analisar essas relações em um texto. Quem que poderia abrir o microfone e ler esses 3 primeiros pedaços da fábula que estão na tela? Quem faria essa generosidade? Obrigada, Posso ler? Verônica. Por favor. Daiane, Leão e o você Ratinho, lê, La Fontaine. você lê a Oi? continuidade. A Verônica lê essas 3 primeiras partes e a Diane lê depois as 2 últimas. Fechou? Então, bora lá. O Leão e o Ratinho, La Fontaine. Numa floresta bem distante vivia um leão que era muito temido por todos os animais que lá moravam. Ele gostava de caçar e andar por todos os lugares. Certo dia, cansado de tanto caçar e já com a barriga cheia, dormia espichado debaixo da sombra de uma árvore. Veio o ratinho passear por cima dele e ele acordou. O leão acordou muito nervoso e prendeu o ratinho debaixo de sua pata. O ratinho ficou apavorado com a situação que se encontrava. Tanto o ratinho pediu e implorou que o leão desistiu de comê-lo e deixou que fosse embora. Quem continua? O tempo passou e o leão estava em seu passeio matinal. Sem perceber, ficou preso na rede de uns caçadores. Não conseguindo se soltar, fazia a floresta tremer com seus urros de raiva. Não tinha quem não escutasse os urros do leão feroz. O ratinho, que não estava muito longe do lugar, foi ver de perto o que estava acontecendo. Quando chegou, se deparou com o leão preso na armadilha. No mesmo momento, o ratinho, com seus dentes afiados, roeu as cordas e soltou o leão. Muito bem, muito bem. Então, aí a gente tem o nosso texto, né? Depois a gente conseguir adentrar na conceituação de causa e consequência, fazer nosso estudante pensar sobre que ações geram consequências, a gente foi aí para o texto, tá? Então tá joia. Aí, né, a partir desse texto, a gente vai começar a pensar em como trabalhar o POE, que é essa estratégia que se divide em 3 momentos. Quais são eles? No P, nós temos o momento de predizer, que é, antes de eu fazer a leitura integral, a gente vai antecipar o que pode acontecer. Como assim? Então, a gente vai pensar num momento da fábula onde eu vou parar a leitura e vou indagar os meus estudantes do que eles acham, do que eles imaginam, para que eles levantem hipóteses de que vai acontecer no próximo momento da história, tá? Esse momento de predizer é um momento de especulação mesmo. Poderia parar, por exemplo, até onde foi o final da leitura da Verônica, né? Que foi aonde o leão deixou o ratinho ir embora. Poderia parar até um pouco antes, que é quando o ratinho sobe em cima da barriga do leão e o leão acorda, tá? Então, seria um momento de parar e perguntar para os estudantes, e aí, o que vocês acham que vai acontecer? Vamos supor que você para a sua leitura e começa essa etapa de predizer, né? Perguntando assim, tá, o ratinho subiu na barriga do leão, o que vocês acham que vai acontecer com o ratinho? Levanta a mão, quem quer falar? Daí eu levanto a mão, professor, eu acho que o leão vai matar o ratinho. Aí outro levanta a mão e fala, não, eu acho que o ratinho vai se assustar, vai ver que o leão acordou e ele vai fugir. Aí outro, não, eu acho que o leão vai tentar comer o ratinho, eu acho que o leão vai prender o ratinho. Aí deixa eles falando, né? Seria o momento de predizer.
Nesse momento de predizer, a gente antecipa o que vai acontecer e vai indagando também dos estudantes do porquê que eles acham isso e tal. Depois a gente vai abordar melhor como que a gente desenvolve esse momento de predizer, mas é uma antecipação da continuidade da história. A gente não sabe a história inteira, o estudante não sabe a história inteira, mas ele está já tentando antecipar o que será que pode acontecer naquela historinha, tá? E você vai conduzindo essa antecipação. Por exemplo, um estudante vai falar assim, eu acho que o leão vai comer o ratinho. Você pode perguntar, mas ele não estava de barriga cheia? Por que ele ia comer o ratinho? Porque é muito mal. Eu acho que vai acontecer isso. Aí outro vai falar, não, acho que o ratinho vai fugir. Vai fugir como? O leão não vai capturar antes? Dá uma investigadinha, uma instigada, na verdade, para que eles comecem a remontar também essa história, a continuidade dessa história na cabecinha dele. E aí também vai ajudar com que você desperte a curiosidade para saber o que vai acontecer. Pode ser que tenha um ou outro estudante que até saiba a continuidade da história, pode, mas vai ter aqueles que não sabem, né? E a gente sabe que aquele estudante nosso que tem dificuldade é aquele que tem menos contato com histórias, com leitura, e que provavelmente não vai saber. E para ele isso talvez seja interessante. Beleza. Fizemos essa etapa, da etapa de predizer. Agora a gente vai continuar a leitura. E a gente vai para a etapa do observar. Terminamos a leitura e agora eles vão perceber se o que eles anteciparam tem a ver com a história lida ou se não tem. Se bateu, não tá certo, foi isso mesmo que eu imaginei, o leão poupou a vida do ratinho, ou não, eu imaginei que ele ia devorar o ratinho, mas ele poupou e tal. Daí vai vir a surpresa de quem achou que ia acontecer de um jeito e a confirmação quem achou que ia acontecer de outro, né? E aí é onde que vai ser relacionado as especulações com o que de fato está na história. Terminado a etapa do observar, aí a gente vai para a última etapa, que é a etapa das explicações, de explicar mesmo, né? Que é aí onde a gente vai, de fato, entrar nas causas e consequências. Indo aqui para a nossa história, voltando ela aqui na tela, tá? Opa, voltei demais. Vamos supor que você parou aqui, tá? Que veio um ratinho, subiu em cima da barriga do leão, o leão acordou. Parou aqui. E aí você fez especulações, não, vai comer o ratinho, vai matar o ratinho vai fugir e tal. Aí você chega, depois de fazer a leitura completa, eles perceberam que o leão desistiu de comer o ratinho, porque o ratinho implorou muito. E também porque o leão estava de barriga cheia. Aí você pode elaborar nessa parte da explicação perguntas onde eles tenham que explicar. Por que o ratinho, por que o leão poupou o ratinho? Aí eles vão dizer, porque o ratinho implorou muito. Ou então eles vão dizer, porque o leão também estava de barriga cheia. As duas respostas estão ok. Por que o leão estava urrando de raiva? Porque ele estava preso numa rede de caçadores. Tá? Por que o ratinho ajudou o leão? Aí tem a explicação lá atrás da história. Porque o leão já tinha antes poupado a vida do ratinho. Então, nessa etapa de explicação, é onde eles vão relacionar causas e consequências e você vai criar essas relações. Você vai analisar, vai trazer já para a sua atividade essas relações de causa e consequência que você já sabe, mas vai, através da atividade, instigá-los para que eles consigam compreendê-las, tá? Então, você vai pegar várias pontes aqui de causa e consequência, e aí vai levar para a atividade para que os estudantes consigam, de fato, identificá-las, tá? E tem ao longo de toda a história. Porque é uma fábula, né? A fábula, ela trabalha com consequências de ações, né? Você faz uma coisa, aquilo vai gerar uma consequência. Isso é condizente à fábula, uma vez que a fábula trabalha com moral da história, né? Então, trabalha, sim, com causa e consequência para se chegar numa moral da história. Tá? Até aqui tudo bem? Entenderam como funciona a estratégia? Então, vamos voltar para cá. Tá? Então, muito bem.
Entendemos a estratégia, só retomando, predizer o que você acha que vai acontecer. Então, eu acho que o ratinho vai ajudar o leão um dia. Observar o que realmente aconteceu. O ratinho roeu as cordas na rede, ajudou o leão. Qual foi a causa? Qual foi a consequência? O leão poupou o ratinho, causa, por isso o ratinho salvou o leão, consequência. Isso que a gente vai, no final da história, relacionados à moral da história, nós temos essa principal relação de causa e consequência, mas vocês viram que ao longo do texto nós temos outras também que nós podemos explorar. E aí a gente vai ter o nosso, na prática aqui, tá? Aqui no slide, né, propriamente dito, vocês têm o link do material de apoio, mas eu solicito a vocês que vocês não façam por esse link, façam pelo link que eu forneço a vocês na Meet, eu já vou fornecer daqui a pouco, e esse link que eu forneço para vocês na Meet e vou mandar para vocês daqui a pouco, ele fica sempre aqui, ó, na reunião, na biblioteca aqui, tá? Nós vamos preencher aqui, ó, certo? Que é essa tarefinha aqui que está chegando agora na tela, que está carregando aí. Está chegando, está carregandinho aí, beleza. Então aqui, na primeira página, nós temos uma retomada da explicação, tá? E aqui, a gente tem aonde, com o nosso grupo, nós vamos fazer o nosso trabalho, grupo 1, grupo 2, grupo 3 e grupo 4. Os grupos 1 e 2 vão trabalhar com a fábula do leão e do ratinho. Os grupos 1 e 3, perdão, 1 e 3, que são os azuis aqui. Os grupos verdes, 2 e 4, vão trabalhar com a fábula do corvo e da raposa. Vocês sabem, né, que a raposa, eu lembro que era a raposa e as uvas, mas tem o corvo e a raposa, que o corvo nessa hora ele tá com queijo, a raposa quer comer o queijo do corvo, e começa a falar que o corvo é bonito, o bico, que ele canta muito bem e tal, para envaidecer o corvo, ele soltar o queijo, a raposa come. Nas nossas fábulas, raposas comem queijo, o corvo também, o corvo canta, tá tudo certo, né? Aí, quem dirá conversar, né? Eles conversam também, tem isso também. Aí, a gente vai trabalhar preenchendo aqui. Então, essa tarefa a gente preenche aqui, que isso aqui é um planejamento de uma sequência didática, que você pode preencher para uma aula somente, ou uma aula geminada, mas eu não creio que você consiga desenvolver numa aula só, talvez precise de 2 ou até 3 aulas, dependendo de como você for trabalhar, como você for desenvolver. Mas é uma sequenciazinha aqui, que é a divisão das 3 etapas para dizer, observar e explicar. Então, vamos lá, vamos olhar cada uma dessas etapas. Primeiramente, eu vou fazer esse apanhado com vocês, para que vocês tenham contato aqui com a explicação de como fazer o trabalho. Depois, eu vou dividir vocês em grupos e vocês vão fazer com o grupo de vocês. Então, vamos começar. Temos a nossa etapa aqui do predizer. A primeira coisa que vocês vão planejar é em que momento a leitura será interrompida. Você vai fazer mais de uma interrupção? Você vai fazer uma interrupção só? Em que momento? O que vai ter acontecido para você parar a leitura e você dar sequência aí na atividade, certo? Depois, quais perguntas de antecipação serão feitas? Vai depender de onde você vai pausar. Se você pausar com a sua leitura, no caso de quem trabalhar aqui, o leão e o ratinho, pausar a sua leitura no momento que o ratinho sobe na barriga do leão, tudo que você vai perguntar vai ser relacionado ao que vai acontecer na sequência, né? O que você acha que vai acontecer com o ratinho? O que vocês acham que o leão vai fazer? Né? E vai elaborar essas perguntas aqui. Justificativa. Vocês vão meio que prever quais são as respostas dos estudantes e vão pedir que eles elaborem justificativas. Por exemplo, você fala lá, o que vocês acham que o ratinho vai fazer? Aí eles falaram, eu acho que o ratinho vai fugir. Como que o ratinho vai fugir? Entenderam? Ou então, eu acho que o leão vai devorar o ratinho. Por que o leão vai devorar o ratinho? Se ele está de barriga cheia.
Eu acho que o leão vai libertar o ratinho. Por que que ele vai libertar? E aí vocês elaborarem perguntas relacionadas com as respostas que eles forem dar. Então, eles vão ter que ir justificando as especulações que eles forem apresentando nessa etapa. Justificando. Você instiga com perguntas, depois da sua pausa, perguntando o que eles acham que pode vir a acontecer, eles vão responder. Aqui nessa etapa justificativa, você já vai se planejar com perguntas para mobilizar a justificativa dos seus estudantes, para que eles justifiquem as especulações que eles levantaram. Certo? Até aqui, na primeira etapa do predizer, entenderam como dá para desenvolver? Polegar para cima aí, se conseguirem entender. Beleza? Muito bem. Ok. Aí, vamos agora para a etapa do observar, tá? Então, depois que ele observa, né, ele já leu, agora ele já conhece a história de forma integral, ele já sabe o que aconteceu com o ratinho, o que aconteceu com o leão, o que aconteceu depois, tudo isso ele já sabe. Como que você vai fazer essa segunda etapa? Como você vai dar continuidade na sua leitura? Você vai fazer uma leitura coletiva, todos vão ler com você? Ou você vai ler sozinho em voz alta, ou você vai pedir para algum estudante ler em voz alta, ou você vai fazer uma leitura no RCO da primeira parte e depois vai disponibilizar para que eles silenciosamente façam uma leitura da continuação. Ou eles vão fazer a leitura silenciosa de uma parte e depois você entrega a continuação, eles fazem a leitura silenciosa da outra parte. Aí você vai ticar naquilo que você acha que vai ficar mais legal. Se você tiver alguma outra ideia, além das que estão aqui, aperta em outro aqui. Tá? Depois de decidir como vai ser feita a continuação da leitura, agora você vai para as perguntas de compreensão factual. Só um segundo. O que é compreensão factual? Compreensão factual é quando a gente vai explorar as informações explícitas no texto. Então, vocês podem pegar várias coisas para que eles explorem informações explícitas no texto. Por exemplo, o que o leão estava fazendo quando o ratinho apareceu? Qual foi a primeira vez que o leão encontrou o ratinho? Qual foi a segunda vez que o leão e o ratinho se encontraram? Quem que ajudou quem primeiro? O leão ajudou o ratinho ou o ratinho ajudou o leão? Perguntas assim que eles vão conseguir localizar a resposta de forma explícita no texto. Tá? O que mais que dava para pensar também? Por que o leão estava urrando de raiva? O que o ratinho fez pelo leão? Tá? E aí vocês vão elaborar as perguntas, tudo para eles procurarem informações explícitas no texto. Em informações explícitas, vão trabalhar as observações, né? Ele ainda não está analisando, ele está observando, ele está retomando sequências lógicas, sequências de informação para fazer retomada ao texto e entender cada coisa que aconteceu, o que veio antes, o que veio depois. A terceira parte da observação é vocês fazendo um momento de confronto entre as hipóteses levantadas e o que de fato estava na história. Essa verificação das hipóteses vocês podem fazer através de retomada das previsões feitas, tá? Comparação entre expectativa e o texto ou explicação sobre acerto ou erro. Por exemplo, vocês acharam que o leão ia comer o ratinho. Ele comeu o ratinho? Sim ou não? Não. Por quê? O que aconteceu? A Mariazinha lá achava que o ratinho ia fugir. Ele conseguiu fugir sozinho? Não. Por quê? Porque aconteceu tal coisa. Quem que acertou que o leão ia libertar o ratinho? Levanta a mão. Aí ele levanta a mão. Por que você imaginou que o leão ia libertar o ratinho? Aí esse é o momento de verificar as hipóteses, fazer uma interação,
ver como que eles foram desenvolvendo o raciocínio deles na hora de predizer também, tá? Porque esse é o momento de confrontar o que eles pensaram no momento de predizer com o que de fato eles observaram da história lida. Até aqui, sobre a observação, tranquilo? Polegar para cima. Aí alguém quer fazer alguma pergunta dessa segunda etapa? De boa? Daí, a gente tem a terceira aqui, que é a explicação, né? Agora sim a gente vai chegar no momento mais analítico aqui do nosso texto. Por quê? Por que analítico? Porque o estudante vai explicar como que as ações se desenvolveram, tá? Aí, a primeira etapa desse trabalho é você pensar em como que você vai organizar visualmente as relações de causa e consequência para que o estudante tenha contato com ela. Lembrando que essa sequência didática prevê que você tenha um segundo docente com você, né? Ou que você seja o segundo docente, tanto faz, mesmo que você esteja em dupla, trabalhando na sala de aula, tá? E é impossível trabalhar sozinho, quem ainda não chegou um segundo docente? Não, não é impossível, dá para trabalhar sozinho, né? Dá para até pedir em alguns momentos um auxílio aqui a colar para o aluno monitor, caso tenha, né? Mas aqui embaixo, ó, no finalzinho da sequência, vocês vão colocar em quais seriam os papéis do docente 1 e do docente 2. Voltando aqui, por exemplo, vamos supor que vocês queiram organizar no quadro com setas e fazendo uma organização de cores, relações de causa e consequência. E aí você usa o giz colorido para fazer isso. Ó, pessoal, tudo que eu colocar em giz rosa vai ser a causa. E tudo que eu colocar em giz amarelo vai ser a consequência. Ou aqui, caso azul e verde, né? Giz azul, a causa. Giz verde, consequência. Vamos lá? Então, por que que o leão estava cansado? Eu vou colocar isso na consequência ou na causa? Na consequência. Né? Ele estava cansado por quê? Porque ele caçou demais. É a causa dele estar cansado, ele ter caçado demais. Nessa hora, dá para ficar um docente falando com a turma e o outro docente escrevendo no quadro, nas cores combinadas, onde fica a causa, onde fica a consequência. Se vocês escolherem esse formato, é só clicar aqui no quadradinho, tá? Clicar no quadradinho aqui, no marcador que tem aqui. Ou vocês podem fazer uma linha do tempo, ação 1, ação 2, desfecho. Ação 1, o leão resolveu dormir porque caçou demais. Ação 2, ele encontrou um ratinho que subiu na barriga dele. Ação 3, desfecho. O ratinho, ele já tinha ajudado o ratinho ajudou ele depois. Vai fazendo a sequência aqui também, das ações, né? Aí um fluxograma também, escrevendo ali, o leão soltou o ratinho ficou livre, o ratinho pode ajudar. São formatos, tá, que vocês podem desenvolver aí no quadro para que fique bem visual, bem elaborado, para fazer com post-its também, colocando post-it azul nas causas, verde nas consequências. E aí isso eles fazerem no quadro, ou até mesmo no caderno, com barbante, enfim. Então, são aqui ideias, aí vocês vão escolher uma delas aí para vocês fazerem a aplicação. Como transformar isso em produção escrita? Tá? Aí aqui você tem 3 níveis de atividades, dependendo do nível de aprendizagem dos seus estudantes. Só um segundo, tem uma pessoa chamando aqui, um segundinho, eu volto já. Acompanhe na tela aí. O duro de dar aula de casa é que tem sempre alguém batendo no portão aqui e eu tô sozinha. Mas não demorei. Não deu tempo nem de vocês perderem o fio da meada, tá? Olha lá. Bom, nós temos nível 1,
né, que seriam frases estruturadas. Esse nível 1 seria para aquele caso onde a gente tem lá uma turma, alguns estudantes, né, que precisam de um pouco mais de empenho ali, que tem mais dificuldade. Então, o que eles vão fazer? Completar as frases. O leão foi salvo porque ele vai trabalhar causa e consequência, mas de uma maneira ali mais facinha, mais acessível. Seria um nível 1. O nível 2 ali aumenta um pouquinho a complexidade, porque daí ele não vai completar apenas frases, né? Ele vai escrever um pequeno parágrafo, então ele pode colocar lá: o ratinho salvou o leão porque antes o leão tinha prendido o ratinho plorou bastante, o leão deixou ele embora, etc, né? Daí tem lá primeiro, depois, por isso, então. Também ele vai trabalhar conectivos de causa e consequência de sequência lógica. E o nível 3, que é o nível de maior complexidade, eles vão fazer uma reescrita com foco causal. Então, eles vão reescrever o final da fábula destacando relações de causa e consequência, tá? Aí, aqui nessa parte do planejamento de vocês vão escrever como que vocês vão elaborar esse trabalho. Vamos supor que você tenha uma turma de sexto ano onde todos são nível básico da aprendizagem, a alfabetização está precária e tal. Então, para a tua turma toda, é interessante trabalhar nível 1. Então, você vai escrever ali essa situação. Vamos supor que não, que é interessante, através de uma avaliação diagnóstica, perceber que você já fez num período de nivelamento, né? Você já fez esse diagnóstico e você já sabe quais são os estudantes de maior e de menor habilidade. E aí você resolve trabalhar em pares e trabalhar os 3 níveis aí, fazer as 3 atividades. E aí aquele estudante que tem maior habilidade, né, vai conseguir fazer com que aquele que tenha menos habilidade desenvolva os 3 níveis de complexidade, vai conseguir ajudar, né, com que ele desenvolva, também é uma possibilidade. Ou você vai trabalhar por grupos, e eles vão se ajudar em grupos, e vai ter grupos por níveis de aprendizagem. Enfim, você aí no seu planejamento, você tem 3 atividades de 3 níveis diferentes, que você pode frases incompletas para prolongá-la aqui, caso você deseje, né? E aí, a partir disso, você pode ir pensando como que você vai transformar isso numa atividade de sala de aula e o que é mais vantajoso de acordo com o cenário que você tem lá na escola que você trabalha. Feito isso, o final aqui do planejamento é delimitar as ações do 101 e do 102 e está terminada a tarefa. A tarefa tem uma extensão considerável, mas pergunto a vocês se conseguiram compreender como desenvolvê-la ou se tem alguma dúvida em alguma parte da tarefa. Alguém quiser perguntar alguma coisa, a hora é agora. Todo mundo entendeu? Aperte um polegarzinho para cima se está acessível para todo mundo aí como fazer. Joia! Então, até o momento, só sucesso. Então, agora eu vou pegar o link aqui dessa atividade, tá? Vou mandar aqui para vocês no chat, na prática, tá? Ai, bora, Meet. Não sei o que acontece com as minhas ferramentas do Meet, que tá tendo uns atrasozinhos aqui. Deixa eu ver se a minha Wi-Fi, o que acontece. Não, a internet tá ok. Não sei se esse período de chuvas, que as internets estão tá ruim.
tentando abrir minhas salas temáticas, tentando abrir meu chat, olha minhas ferramentas da Meet. Não sei se é por causa das chuvas, nunca me aconteceu isso. Mas olha só o que está acontecendo. Ai, meu Deus, não abre. Não abre o chat, gente. E agora o que eu vou fazer? Vou tentar de novo aqui. Prof, Abrindo o chat para vocês? não está abrindo. Inclusive, eu estou tentando escrever para a prof, minha câmera não está abrindo mais. Meu pai do céu. Talvez eu tenha que sair e entrar novamente no curso. Não abre mais nada. Minha câmera fechou aqui, não estou achando o problema. Não abre. Ontem aconteceu isso também. Aí hoje mais cedo estava boa, estava funcionando bem na aula anterior, mas agora simplesmente não quer abrir. Na semana passada, ali no finalzinho, quando você foi tirar foto, a minha câmera fechou. Simplesmente a minha tela ficou toda preta e coisa. Depois eu vi na foto que foi colocada no WhatsApp que eu estava com a câmera fechada e eu estava com a câmera aberta. Essas tecnologias, quando elas querem, Sim, elas deixam a gente na mão. aconteceu isso. Eu disse, eu fiquei a aula inteira com a câmera aberta e no finalzinho tinha que Para fechar. mim também aconteceu isso. A semana passada, eu agora fechou minha câmera, não estou conseguindo. Aparece aqui, a câmera não foi encontrada. E daí eu não conseguia fazer nada no computador, porque assim, simplesmente ficou Eu tudo vou desligar meu sem nada Wi-Fi na e tela, tentar com sabe? meu dados móveis aqui para ver se é minha internet. Mas eu acho que não é internet, não. Vou tentar aqui. Que até agora não abriu, ó. Tá rodando aqui e não abriu. Meu chat aqui de jeito nenhum. Minha câmera funcionando, meu áudio funcionando. Vou testar aqui com meus dados móveis para ver se é internet, mas eu acho que não é. Nem com dados móveis funcionou também. Nem com dados móveis. Então, não é da internet. Meus dados móveis é bem, bem forte a internet deles, às vezes até mais do que aqui. Vou voltar para Wi-Fi. Eu vou sair e entrar novamente, sem encerrar, tá? Só vou sair da chamada e vou entrar novamente. Vocês vão continuar na chamada. Eu que vou sair, vou entrar novamente e ver se passa esse bug aí e já volto. Fiquem aí, não saiam daí. Voltei. Voltei. Vamos tentar. Ó, agora abriu, ó. Ah, era bug daqui. Eu ia esperar pro resto da vida aqui. Não ia funcionar. Não era internet. Era bug do Meet. Ih, legal. Olha aí, tá aí o link do Na Prática e agora eu vou dividir vocês em salas temáticas, tá? Vamos lá. Então, na sala principal vai ficar o grupo 1, tá? Vai ficar na sala principal. E daí, nas salas temáticas ficam os outros grupos.
Vão ser 4 grupos. O grupo 1 na principal e depois outros 3 aí nas outras salas. Aí, como é que vocês vão dividir os trabalhos de vocês? Preciso que vocês elejam um relator, que é quem vai falar, vai apresentar o seu trabalho no final, tá? E um redator, que é quem vai redigir o seu trabalho para ser apresentado lá no finalzinho depois, tá bom? Um relator e um redator, beleza? Vou dar a vocês 25 minutos para vocês fazerem, tá? Vamos começar, nos falamos daqui a pouquinho. Prof, Oi, a prof me ouviu antes que eu falei? ouvi, prof. Tava tão... Pois é, ó, eu saí, entrei novamente, a câmera não funciona. Tenho aqui, eu posso tirar uma foto para ver, ó, a câmera não foi encontrada. Eu não sei o que aconteceu. Consegue conectar também com o teu celular, professora? Entra com o celular também, né? Deixa os dois dispositivos, isso. Vou lá buscar meu celular, eu vou tentar. Ai, não sei o que deu aqui. Daqui a pouco eu dou um jeito, consigo arrumar se for aqui. E semana passada aconteceu isso também, igual como a prof falou ali antes. Quando eu abri, assim, eu olhei, a câmera estava fechada. Vou lá buscar e tentar. Mas quando for assim, entrem com 2 dispositivos para não prejudicar, porque por mais que aqui no dia da aula eu coloque a frequência de vocês aqui direitinho, quando passa um tempo e eles fazem a leitura das chamadas, que isso é feito posteriormente, tal, o tempo de conexão, etc., aí pode retificar a frequência de vocês pela ausência da câmera. Então, entre com 2 dispositivos, um computador e um celular, e tá tudo certo, tá? Vou frequentar as outras salas aqui agora, que eu vi que tem uma professora que ficou sozinha na outra turma, que acho que os outros 2 cursistas não entraram lá. Cleviane. A Cleviane tem mais de uma sala? Ah, ela tá com 2 dispositivos, tá um numa sala e outro na outra. Que é isso? Ah, aí foi. A prof colocou o link lá no chat? E o link da atividade está aqui no chat. Eu entrei aqui junto, já estou aqui sem me ver aí na câmera. Estou com meu probleminha aqui, daqui a pouco eu arrumo. Alguma de vocês quer ser a redatora? Eu posso ser a redatora. Daí você quer compartilhar com a gente a tela? Daí a gente vai fazendo juntos, vai falando e escrevendo. O nosso texto é do leão ou da raposa? O grupo 1 é o do leão, né? Ah, tá. Vou compartilhar, então. Todo mundo está conseguindo ver? Eu tô vendo. Tá. Vamos ter que começar com o pré-dizer, então. Em que momento a leitura será interrompida? Eu vou abrir o texto para dar uma olhadinha ali de novo, que eu já esqueci, só um pouquinho. Tá.
Eu acho que faz muito sentido a sugestão lá da professora sobre perguntar depois, ali naquele segundo parágrafo, né? Porque ele diz que veio o ratinho passear por cima dele e ele acordou, então fica um suspense do que vai acontecer agora, né? Isso. Só um minutinho. Então, a leitura será interrompida no momento em que o ratinho está em cima do leão. Sim, uhum. Tá. Meninas, me desculpem, tá? Eu tô aqui envolvida com a minha câmera e não tô prestando muita Tudo bem, atenção. Felipe, fica tranquilo. Tô aí com a minha garganta toda atestadinha hoje, com a minha garganta em lasca, mas tô conseguindo falar agora. Qualquer coisa, eu só tô distraída um pouquinho aqui, mas eu já tô prestando atenção, tá? Tudo bem. É um momento, então, em que o ratinho está em cima do leão, mas de forma mais específica, é no momento em que o ratinho vai implorar para o leão? Não, no segundo parágrafo ali, quando ele passeia na barriga Ah, do tá. leão. Eu vou deixar aqui, então, entre parênteses, segundo parágrafo, tá? Uhum. E tem também no segundo slide, quando o leão fica preso numa rede, né? Acho que seria o quarto parágrafo, dá para fazer ali também. Tá. Em que a leitura vai ser interrompida para começar, então, as indagações, né, dos alunos. Uhum. Tá. A gente pode ir para o segundo tópico, então? Uhum, Quais acho que sim. perguntas de antecipação serão feitas? Sim. Acho que a gente poderia perguntar o que eles acham que vai acontecer com o ratinho quando ele estava lá em cima da barriga do leão. O que eles acham que vai acontecer com o leão preso na rede. Tá. Repete para mim, por favor. O que eles acham que vai acontecer com o ratinho quando ele está em cima da barriga do leão. O que vocês acham? E também, por exemplo, dá para a gente formular uma pergunta lá sobre o leão na rede. Será que alguém irá salvar o leão? Quem será que poderia salvar o leão? De que forma? É que eu acho que nesse momento aqui é aquele momento do pré-dizer, né? Em que a gente vai fazer aquelas perguntas de antecipação do segundo parágrafo. Quando a gente faz aquela pausa no segundo parágrafo para perguntar o que vai acontecer agora. Aí acho que Tá. depois, quando a Eu gente estiver já na pulei para o outro lá. observação, isso, quando a gente estiver na observação, daí essa pergunta vai caber melhor. A gente não poderia fazer essa pausa tanto no segundo parágrafo quanto no quarto, daí a gente ia ter que fazer uma pergunta para cada um, né? Vocês podem fazer duas pausas, sim. Mas a ideia do predizer é parar a leitura antes de concluir o texto todo. Uhum. Tá? Tá. Quais outras perguntas vocês acham que pode ser feita aqui na antecipação? Ok. Também dá para pôr a questão do medo, né? Será que o ratinho está com muito medo do leão? Ou quer fazer companhia, que gostou da companhia? São hipóteses, né?
Ai, tá tão ruim aqui eu com o celular e com o meu note, meu Deus. Só que você pode repetir a pergunta que eu não escutei. Eu tinha colocado. Será que o ratinho está sentindo medo do leão? Ou ele está pensando que o leão pode ser um amigo, pode ser um companheiro? Qual que é o pensamento dele? Não sei. Eu lembro. Mais alguma pergunta? Acho que é suficiente, né? Tá. Como exigir justificativa? Então, peço que eles expliquem o motivo da hipótese. Sem essa orientação, a atividade vira apenas adivinhação. Tem aquela que a prof colocou antes, né? De justificativa. Eu até anotei, achei bem interessante, que a prof colocou. Penso que o leão vai devorar o ratinho. Será? Né? Então, eles vão respondendo sim, não. Tá. Como que eu posso colocar? Dessa forma, mais ou menos, será? Sim. Mais alguma pergunta que vocês acham que a gente pode colocar? Tá. Para a próxima, então. Agora eu observar. A leitura vai ser feita de que forma? Acho que pode ser coletiva, né? Ou com os alunos colaborando com a leitura. O que vocês acham? Coletiva mediada? Mediada, acho que será que é quando a gente lê junto com eles? Acho que é de uma forma assim, quando a gente. Quem quer ler? Vai, fulaninho, pode ler, depois Eu o acho outro que assim. continua, sabe? Dessa forma. Bem legal, eu faço sempre assim, coletiva. Quais perguntas garantiram compreensão factual? As perguntas que são será que é aqui que entra a gente perguntar, por exemplo, qual é o tema da fábula, perguntar quais são os personagens?
Porque a essa altura a gente já trabalhou com eles narrador, né? Se eles identificaram como que é esse narrador, se é em primeira ou terceira pessoa. Tchau, vó. Tá. Tá, então, qual é o tema da fábula? Aqui dá para perguntar também a questão do personagem principal, se é o ratinho ou é o leão, que às vezes eles confundem. Qual que é o principal, não os personagens. Ah, tá. Personagem principal. E Identificar o tipo de narrador. mais alguma? Acho que aqui a gente precisa perguntar também questões assim, se eles acertaram nas hipóteses que eles fizeram lá no pré-dizer, entendeu? Porque depois aqui a gente tem que colocar como verificar as hipóteses. Então, por exemplo, o ratinho realmente estava com medo, né? O ratinho fugiu, o ratinho ficou, entendeu? Então, perguntar assim, qual foi a ação do ratinho, né? Uhum. Qual atitude ele tomou. Uhum. Uhum. Acho que pode ser isso, né? Como verificar as hipóteses? Talvez a pergunta das hipóteses que você colocou ali em cima, ela não caiba ali, porque daí logo em seguida a gente vai ter que perguntar de novo, né? Ah, verdade. Se verificar. Isso mesmo. A gente vai retomar ou vai comparar? Olha, eu nas minhas aulas eu teria escrito no quadro, assim, alguma coisa, conforme eles fossem falando, sabe? Para depois Uhum. ter escrito para não esquecer, porque eu esqueceria, assim, algumas coisas. Então, vamos colocar a comparação. Daí teria que ser comparação mesmo. E ali, vamos mudar as questões? Tá. Qual parte do texto confirma as hipóteses pensadas? Hum. Pode ser confirma ou não, né? Porque pode ser que eles achassem que ia acontecer Isso. uma coisa e aconteceu outra, né? Uhum. Tá.
Essas perguntas estão boas ou quer mais alguma? Eu não consegui pensar em nenhuma outra, acho que tá bom. Tá, então, quais perguntas levarão à análise causal? Que perguntas obrigam o aluno a explicar a relação entre ações? Que perguntas impedem respostas parciais e como sair do que aconteceu para chegar por que aconteceu? Então, a gente vai fazer por linha temporal ou por setas do quadro. Ah, eu acho que as setas no quadro, de repente, com as cores, já que eles são do sexto ano, são pequenos, acho que as cores funcionam bem. Tem mais 4 aqui opções. Fluxograma, conectivos. Acho que seria legal também a linha do tempo, né? Você vai descrevendo assim a linha do tempo, até chegar no desfecho para identificar causa e consequência. Pode ser. Que pergunta a gente pode colocar aqui, então? O grupo 1 já está chegando já bem no finalzinho, já, né? Temos mais 4 minutinhos, tá, pessoal? Tá bom. Daqui a pouco já vamos começar a socializar. Confesso que eu não entendi muito bem essa daqui. Estou olhando o texto de novo para ver se eu. Essa do explicar? Mas Quais acho que é ali, ó, perguntas por que que o levarão? ratinho ficou com medo do leão? Acho bom, porque eles vão usar o conhecimento deles, né, para dizer por que que ele teria medo do leão, por causa do tamanho, enfim. São perguntas para responder porquê das coisas, né? Por que que o leão estava urrando? Por que que o ratinho ajudou o leão? Por que que o leão soltou o ratinho? Por que que... Se eles responderem aí para a gente ter uma análise de causa e consequência. Na sua pergunta, você vai ter ali uma causa ou uma consequência, e aí a resposta vai ser também ou uma causa relacionada a uma consequência ou uma consequência relacionada a uma causa. Uhum. É, como transformar isso em produção escrita? Ou vai apenas narrar novamente ou vai explicitar as relações de causa e consequência? Quais níveis de complexidade da proposta de produção escrita serão explorados? Pensando nos meus alunos, eu ficaria entre o nível 1 e no máximo 2 ali. Uhum. Eu também. Um e dois. De repente, o 1, né? Frases estruturadas ali, acho que fica bom.
E vamos lá. Qual o papel do docente 1 e docente 2? Acho que o docente 1 ele conduz a maior parte da aula, né? E o docente 2 que é responsável ali pelo quadro, pela leitura, talvez. Pode ser. O docente 1, no caso, explica, né? Faz a parte oral e o docente 2 fica com o escrito no quadro. Então, hoje, pessoal, eu pedi pro o grupo 1, né, apresentar o trabalho, então vocês encerrem o compartilhamento que eu compartilho daqui, daí, tá? Ou vocês podem compartilha daí, vocês já estão. Ah, já tiram. Eu compartilho daqui, aí depois eu já vou trocando as telas também. Não tem tanto faz também. Nossa, prof, não deu tempo, não. Não, tranquilo, gente. O que vocês. É um planejamento que vocês estão elaborando, tá? Talvez precisassem de uma hora de atividade inteira para fazer um planejamento desses, né? Vocês tiveram aí 25, 30 minutos, né, para fazer. Então, concluam, daí depois, o link dessa atividade é um link só para a turma toda, é o mesmo link, mas vocês têm que colar esse link lá no caderno, no registro de vocês, aquele caderno para implementação, onde diz registros na prática, sabe? Lá que vocês vão colar. É tipo que eu coloco na tela para vocês verem onde é. Então, grupo 1, comente rapidamente como é que foi que vocês desenvolveram. Vocês vão comentar a partir de que momento que a leitura de vocês vai ser interrompida. Pode começar. Bom, a gente combinou então que a leitura ela seria interrompida no segundo parágrafo, no momento em que o ratinho está passeando por cima do leão, porque de fato é um momento que os alunos vão ficar apreensivos para saber o que vem depois. Antes disso, não tem assim uma informação que dê tanto suspense, né? Uhum. E talvez no quarto parágrafo também, no momento que o leão fica preso na rede, e também fica aquele suspense de alguém irá salvá-lo, o que acontecerá com ele, né? Uhum, bem legal. As perguntas de antecipação seriam perguntar para os alunos o que eles acham que ia acontecer naquele momento do ratinho em cima do leão. Será que o ratinho vai fugir? Ou que o leão vai machucar o ratinho? Também, será que o ratinho está sentindo medo? Ou será que ele pensa que o leão pode ser amigável? Uhum. E isso já vai mexer ali com a vivência dos alunos, pensando na figura do leão, no que ele representa, nas atitudes do animal ali que eles já conhecem, né? Na parte da justificativa, seria perguntar por que o ratinho estaria com medo e se eles achavam que o ratinho iria fugir, né? E também o que eles pensam que do leão, se o leão é amigável na visão do ratinho ou não. Eles teriam que dar explicações do porquê. A leitura seria uma leitura coletiva mediada, cada aluno ia ler ali um pouquinho com a mediação do professor. Na compreensão factual, perguntar se compreenderam o tema da fábula, a gente não colocou ali, mas de repente também perguntar sobre a mensagem que ela traz, né? Qual atitude que o ratinho tomou e se o leão era realmente amigável. Nas hipóteses, nós iríamos ter escrito no quadro, durante lá o início, com as hipóteses do que poderia acontecer naqueles momentos, para poder comparar nessa parte a expectativa, né, a hipótese e o que realmente aconteceu. Perguntando qual parte do texto confirma ou não a hipótese, né, porque eles podem ter acertado ou não no que ia acontecer, e quais foram as diferenças, então, do que eles pensavam e do que de fato aconteceu. Na parte da análise causal, perguntar sobre se o ratinho ficou com medo do leão no início, o que eles acham, por que será que o leão soltou o ratinho, por que o ratinho resolveu ajudar o leão depois no final. Na parte de organização visual, pensamos na linha do tempo causal, ali de colocar no quadro ação 1, ação 2, o desfecho. Uhum. Mais para baixo lá, não estou acompanhando, estou olhando a tela de vocês. Ali, na produção escrita,
De acordo com os alunos que nós temos, a gente chegou à conclusão que trabalharíamos no nível 1, com frases estruturadas mesmo, para ele explicitar as causas e consequências. Dá até para a gente prolongar essa tarefa, criar mais frases, pegando ali do texto, né, elaborar para eles irem completando. E aí a docência compartilhada? Nós pensamos que o docente 1 poderia conduzir a explicação, enquanto que o docente 2 iria ficar responsável por conduzir a leitura e a escrita no quadro. Muito bem. Muito bom. Obrigada, Jéssica, por ter feito a leitura pelo seu grupo aí, né? Obrigada ao grupo 1. Hoje não vai dar tempo da gente de todos os grupos compartilharem, mesmo porque eu preciso fazer uma explicaçãozinha para vocês aqui do acesso à RAF e também caso vocês tenham alguma dificuldadezinha aqui, né, questão da RAF. Então vamos entrar aqui na RAF. Opa. Diane, já retorno, beleza. Vejam só, agora muita atenção aqui comigo na tela. Eu já vou compartilhar com vocês, vou compartilhar agora a RAF com vocês, mas vocês olhem para a tela para ver como é que pode ficar a situação da localização aqui da RAF. Então, para vocês, de cara vai aparecer dessa forma aqui, ó, tá? O que vocês precisam fazer antes de tudo? Vocês precisam checar se o seu navegador está logado no seu @escola que você usou para se matricular aqui no curso. O seu navegador, tá? E não somente você entrou com a @escola na hora de acessar a RAF, pediu uma @escola e se acessou, nem naquele da Meet, não é aquela coisa interna, é o navegador, é o geralzão. Então, se você está numa aba anônima, tal, faça o login no geral para acessar. De início, vai aparecer esse 404 aqui, que é uma mensagem de erro, tá? Então, você pode ou clicar aqui, onde está escrito RAF, ou aqui acessar a página inicial do site, eu vou fazer por aqui. Vai vir aqui essa outra tela, acessa também. E espera carregar um pouquinho. Espera. Dá uns minutinhos, beleza, abriu. Aí, tá aqui, ó, a RAF tá aqui, ó, onde diz acessar, tá vendo? Aí você clica. Para mim, não vai aparecer as perguntas, por quê? Porque eu já respondi, já enviei. Então, para mim, não aparece mais, tá? Para vocês, é para aparecer. Preenche, responde e envia. Checa se está tudo preenchido, checa se você está logado com o seu @escola no navegador, está tudo certo, envia. Fez tudo isso e não está enviando, está dando algum erro, printa a tela ou grava com o seu celular, filma assim, né, a sua tela com o seu telefone, manda para mim, que eu estou mandando para a minha tutora quando dá algum tipo de erro, para ela fazer uma investigação. Não se preocupem, vocês não serão prejudicados, tá? A gente vai dar um jeito de todo mundo conseguir fazer essas RAFs, certo? Como é uma coisa nova, tá dando uns probleminhas aí. Vou dar uns minutinhos para vocês fazerem, aí, né, 8 minutinhos, acho que dá, à medida que vocês forem terminando, vão dando um ok para mim aí que vocês já terminaram, e aí a gente faz a sequência da aula, fechou? Beleza? Vou desligar meu microfone aqui e vou dar esse tempinho para vocês realizarem a RAF. Qualquer pergunta, façam pelo chat sem ligar o microfone. Então, vamos lá.
Prof, é nesse link que a senhora colocou ali no chat? Professora, tá aparecendo para mim da recomposição Isso, de Para mim aparece outras matemática. coisas. Tá aparecendo o quê? Recomposição de matemática. Ai, meu pai, pera aí que eu vou fazer de novo, então. Vou pegar o meu aqui e vou ver o que ocorre. Eu peguei o meu próprio link. Absurdo. Tentem de novo. Agora abriu. Tentem de novo. Por quê, né? O meu tá certo. Você tá no meu próprio. O meu deu certo. Não entendi também. Eu peguei o meu mesmo que eu fiz aqui, tanto que aparece aqui, você já respondeu. São bugs que não estou entendendo. Para mim ainda não está aparecendo. Está aparecendo somente 3 raças: o de matemática, de educação especial e de projeto integrador. O de língua portuguesa não aparece para mim. Professora, tá, você tá logada com o teu arroba escola no navegador geral? Sim, sim. Então tira print para mim e tira print que você tá logado no teu arroba escola, filma, faz o que dá de fazer aí que eu vou mandar também essa questão, tá? Mas Tá você bom, eu vou mandar segura. no seu WhatsApp, tá? Tá, filma até o login ali do navegador, clica em cima ali para mostrar que tá no teu arroba escola, tá? E Tá, aí tudo certinho para eu mandar as evidências lá para poder ser analisado. tudo bem. Apareceu um recadinho final, ok, né, prof? Não dá para saber se a gente acertou ou errou? Bom, pessoal, vi que a maioria já terminou aí, né? Quem não terminou, dá tempo de ir terminando aí até o final do dia, tranquilo, tá? Não dá para saber, por enquanto, ainda quem acertou errou, o resultado vem depois só, certo? Quem deu problema aí, teve essas questões, não se preocupem que eu estou encaminhando tudo e vai ser tudo resolvido da melhor maneira, eu tenho certeza, tá? Depois que você envia, você não tem mais acesso ao questionário,
E não dá para saber também se você acertou ou errou, só depois que vai vir o relatório aí dos acertos e erros de vocês. Não aparece na hora, assim, não, tá? Pessoal, vou parar aqui a apresentação. Vou mandar para vocês aqui o link do formulário da avaliação da aula de hoje, tá? Lembrando que nós somos turma TX, vai lembrar do texugo aí, né? TX, tá? Queremos te ouvir, certo? Preencham essa avaliação da aula de hoje, sobre a formadora, sobre a aula, sobre a prática, sobre tudo aí. Coloquem aí também os questionamentos de vocês, etc, tá? Eu achei que essa aula, assim, foi bem, bem bacana, assim, dá pra gente aproveitar bem, pra gente levar para nossa sala de aula e dá para transformar em implementação também, tá certo, gente? Então, esse questionário aqui é o que vocês estão preenchendo agora, tá? Lembrando que o nosso tema nós somos da turma da tarde, e o nosso tema é esse aqui, ó, tá na tela aqui, ó. Língua portuguesa, sexto ano, Esse leitura não e está o recomposição link da ainda aprendizagem. Oi? Essa é a avaliação da aula de hoje. Essa não está o link ainda ali no chat? Tá no chat já. Queremos te ouvir aí. Puxa a barrinha, puxa a barrinha do chat para baixo, aí você vai encontrar. Tá, isso foi outras coisas. Aí, gente, essa tarefa aqui, que vocês pegaram o link, né? Todo mundo vai usar o mesmo link, tá? Todo mundo usa o mesmo link. Aí você vai fazer... Onde que você vai postar essa tarefa de hoje? Você vai vir aqui, ó. Temporal aqui, pedra. Acho que vai cair tudo. Meu Deus. Fica tranquila, depois você vê a gravação. Tudo é por essa razão, tá? Que eu só saí. Tá, eu vou concluir aqui a explicação, certo? Então, aqui, você vai vir aqui no Classroom, vai vir aqui na aba de atividades, certo? Na aba de atividades, você vai vir aqui no caderno, baixa tudo, acha o seu caderno aqui, anexado já com o seu nome, beleza, tá aqui o seu caderno. Aonde que você vai postar esse link? Espera carregar. Abre aqui o registro na prática. Tá vendo aqui do ladinho? Registro na prática. Aí aqui, olha só. Tem aqui, ó, link na prática da reunião 2. É o de hoje. E é um link só para a turma toda. Como que eu vou fazer para corrigir? Eu vou depois abrir as tarefas, grupo a grupo, vou procurar o teu nominho lá no grupo e vou fazer a correção. Você pode colar o link aqui e dar um espacinho, já linkou, tudo certo. Ou se você quiser deixar bonitinho, né, cola, aparece ali, ó, para substituir por. Aí vai ficar assim, ajeitadinho, tal, com o nome da turma, não. É isso, fez isso, você já está preenchendo aqui o caderno de registro na prática da sua avaliação 2, tá certo? Sueli, pode falar. Sueli tá com a mão levantada, pode falar? Não? Prof, não sou a Sueli, mas eu vou perguntar, é a Daisy. Esse link é só pegar aquele link mesmo que você mandou, porque a gente não compartilhou nada. Isso, é o link que vocês estavam usando para a tarefa de hoje. Eu até vou colocar ele aqui de volta, ó, na prática. Tá aqui no chat, é esse aqui, ó. Tá, aqui, tá com o nominho na prática aí no chat. É esse link aí que você joga. Quando eu for corrigir para ver, para dar sua nota, eu vou abrir os trabalhinhos, vou ver se o trabalho está pronto e se o seu nome está num desses trabalhos e vou colocar aqui a sua nota aqui. Seu caderno tem que estar com os 4 links que pede ali, com os 6 links, na verdade, deixa eu pegar aqui, são 6 links, das reuniões 2 e 3, 4, 5, 6 e 7. Então, na semana que vem, nós também temos na reunião 4, na 5, na 6 e na 7, esses links que tem que aparecer aqui nas suas tarefas.
Tá, nós não concluímos. Nós não concluímos a nossa... Pode concluir. Pode colocar o link lá e depois concluir. Precisa estar pronto na data de entrega. O caderno nosso tem uma datinha de entrega, tá? Outra coisa, essa tarefa de hoje, ela pode virar uma implementação. Quem quiser pegar esse planejamento, como está aqui, levar para a sala de aula, registrar as evidências, combinar com a equipe, para fazer uma observação, fazer todo o procedimento para uma implementação, já dá de ir adiantando, tá? Quem quiser fazer, beleza? E daí já pode ir adiantando a parte da implementação. Então, hoje já tem aí já uma ideia bem legal para vocês implementarem. Fechou? Eu não estou gostando o caderno ali. Pode voltar um pouquinho? Para explicar de novo? Onde localiza? Eu também não achei, prof. Atividades... Eu acho muito. Eu estou lá nas atividades, mas aparece até a rubrica, não aparece ali o... Quem veio remanejado, provavelmente esteja sem o anexo, tá? Não, mas eu não vi, não. Eu já estava desde o início. Tá, então vamos ver aqui, pessoas. Como que é teu nome, prof? Loriane. Loriane. Aí, Cristina Soares. Vamos ver se está sem o anexo. Atribuído. No caderno, no atividade avaliativa 2, né? O teu ficou sem o anexo por algum motivo, prof. Depois eu vou ver como é que eu arrumo a questão do anexo lá, eu vou ajeitar para você, tá? Então tá bom, obrigada. Vou arrumar o anexo para você. Mas alguém está sem o anexo? É bom já ir vendo logo, igual a Loriane falou, para eu já poder arrumar todos de uma vez aqui, daí, tá? Aí Eu consegui achar agora, prof. Não estava achando, mas agora eu consegui. Ó, o do Lalo tá aqui, da Loriane tá sem o anexo mesmo. Não sei o que aconteceu, que para ela não anexou. Tem que ver também, Loriane, se o teu drive não está cheio, tá? Se o seu drive estiver cheio, eu não consigo anexar. Eu posso tentar várias vezes, não consigo anexar. Porque como eu anexei para a turma toda de uma vez e alguns estão com anexo, outros não, significa que o procedimento para anexar foi realizado. Para você que não apareceu. Então, você entra lá no seu Google Drive, vê se não está sobrecarregado, se não precisa pagar um pouco de coisa do Drive, para eu conseguir, de fato, fazer o anexo para você. Tá bom? Vamos nessa, pessoal? Vou parar a apresentação, vamos para o nosso print, então, que nós já estamos chegando no final da nossa reunião de hoje. Pessoal, em 3, 2, 1, aí o print. Pessoal, obrigada pela presença de vocês, obrigada pela paciência, né? Uma semana de chuva, uma semana atípica, né? Mas faz parte, né? Vou mandar para vocês agora lá o print da reunião de hoje, já estou mandando lá. E encontro vocês semana que vem, na próxima quinta, às 13h20. Tranquilo, Sueli. Na próxima aula, veio a possibilidade de você estar com um segundo dispositivo que tenha câmera, um celular, alguma coisa, tá? Para não ter prejuízo na tua frequência, tá bom? Então é isso, pessoal. Vou parar a gravação e aí até semana que vem. Ô, professora Fernanda, é só copiar e colar, né? Só copiar e colar o link, isso. Tá bom. Tchau, tchau.